Noite, rejuvenescente. Hoje, quem tá chamando sou eu para nossa live aqui do Bora Rejuvenescer. Para você que tá vendo também o replay, vem com a gente. E a gente vai falar hoje sobre alimentação e respondendo uma caixinha de pergunta que foi feito nos nossos stories aqui. Vou chamar o digníssimo Wallace. Vamos lá. Vê se você consegue entrar aí. Ó, solicitação feita. Cheguei. Consegui. Hello, people. Hello! Hoje estamos em 50 tons de azul. Hoje Sem tá. combinar de novo. Porque a gente faz a troca dessas luzes aí no fundo para o pessoal não ficar achando que a gente está colocando luz azul para menina e luz rosa para menina. Não, aqui é tudo zoado, gente. Aqui eu gosto de rosa, ele gosta de azul, mas ele também fica bem de rosa, eu fico bem também de azul. Então, depois vamos trocar o alas. Na semana que vem você usa o rosa, beleza? É. Dá uma boa noite para quem está chegando, né? Viviane está aí, Chamana também, Trabalhou sejam bem-vindos. também. Como a Amanda Sejam falou bem-vindos aí, aqui com a gente. vamos falar de quê? Alimentação de novo, Hoje, né? põe aí o título para mim que eu fixo, por favor. Alimentação e longevidade, respondendo aos rejuvenescentes, parte 2. Contextualizar aqui. Na semana passada, há umas 2 semanas atrás, né, a gente abriu uma caixinha no Bora perguntando qual live que eles gostariam naquela semana. Se era espiritualidade, alimentação ou movimento. Então, na ordem, foi espiritualidade, alimentação e movimento, né? Aí a gente já fez espiritualidade. E para a live de alimentação, a gente abriu uma caixinha de perguntas. Só que vieram tantas perguntas bacanas e muita que a gente decidiu dividir em duas e talvez fosse necessário até 3 lives. Só que a gente vai fazer em duas e o que não der para a gente fechar aqui hoje, a gente vai responder no próprio Stories mesmo e vocês vão acompanhando aí a gente. E na semana que vem, para a gente também não saturar o assunto, né, Wallace? A gente vai para movimento. Isso aí. É legal a E, gente ver, só te interrompendo, é legal a gente ver a participação, né, do pessoal. O pessoal colocou tanta coisa, né? é, E e olha que a gente colocou a caixinha, acho que foi no dia mesmo, assim, mais foi cedo, no né? dia. E pintou tanta coisa legal que a gente fez a live semana passada. E assim, apesar do nome Bora Rejuvenescer parecer que é uma coisa assim, yeah, let's go, a gente gosta de se aprofundar nas coisas, né? É, Então a gente busca artigo científico, a gente busca saber qual é a opinião dos livros mais recentes, a gente busca fontes confiáveis para poder conversar aqui, né? E às exato. vezes, para a gente poder colocar essas informações de uma maneira confiável, de uma maneira bacana, pesquisando elas, a gente acaba explicando, né, tete a tete. Poxa, a Amanda tem mestrado e doutorado na área de nutrição, então sabe do que está falando, né? Hoje a gente vai ouvir mais uma vez ela falando aqui sobre vários assuntos importantes da área da nutrição e a gente gosta de poder explicar direitinho, de falar numa linguagem, apesar da gente fazer muita consulta na parte científica, conversar numa linguagem, né, mais aberta, porque vamos lá, né? Não, Você me chamou de porque a gente não você, consegue ser muito formal também. calma aí. Você falou assim, vou chamar aqui o digníssimo Wallace. Pô, aí tu já apelou. Olha só, quando você vê o replay da live da semana passada, você me chamou de digníssima, tá? Chamei de digníssima? É porque eu tinha acabado de sair do trabalho, aí eu tava ainda com a mania. Ué, Excelentíssima aí, tá doutora. vendo? Só te acompanhei, igual arroz. Entendi, acompanhou o relator. Entendi. Isso aí. Não, mas é isso. Assim, e só para colocar alguns avisos que a gente sempre fala no início, né? Quem estiver entrando e estão vendo a live pela primeira vez, eu sou o Wallace, essa aqui em cima é a Amanda, a gente faz parte do Bora de Envelhecer, a gente tem aqui um canal que fala sobre longevidade, sobre ter uma mentalidade, né, de longo prazo,
focando no aspecto mental, físico e espiritual. A gente busca isso, a gente quer ter qualidade de vida por um longo tempo, porque a gente sabe que a longevidade cada dia é maior. E, além disso, como é que a gente faz a nossa live aqui? A gente geralmente estrutura a nossa live em 3 momentos. Só que hoje a gente vai fugir um pouquinho do padrão mais uma vez, porque a gente vai estar respondendo perguntas, né? Então, geralmente, como é que a gente faz? A gente coloca o tempo de 1 hora, então já fique ciente, você que está chegando aí, a gente fica mais ou menos esse período de 1 hora, às vezes um pouquinho menos ou um pouquinho mais só. Mas a gente sempre não enrola, a gente realmente fala, porque a gente aprofunda. a gente geralmente divide em 3 momentos, o primeiro trazendo dados científicos, o segundo conteúdo e o terceiro algumas dicas que a gente usa para a gente também. Só que aí hoje, como a gente está respondendo perguntas, a gente vai meio que misturar um pouco tudo isso nessa panela e falar sobre assuntos de alimentação, trazendo o que diz a ciência, aquilo que a gente faz também, já viu que é legal ou não. Tem a opinião aqui de uma profissional da área, né? E a gente também traz um conteúdo conversando sobre isso. Então, como a gente diria quando a gente estiver fazendo palestra em inglês, let's go, baby. Let's go, baby. Hello, Arley. Tudo bom, amigo? Beijo. E dentro dessa panela, é bom a gente ressaltar que eu e o Wallace, a gente coloca muito do que tem aqui, não para quando a gente tiver 60, 70, 80, para quem não sabe, a gente já está na casa dos 40. A gente coloca as coisas aqui para viver bem hoje. Tudo que a gente coloca aqui vai influenciar numa longevidade saudável, porque a gente sabe que depende do presente. O futuro, ele é a construção de vários tijolinhos que a gente coloca hoje. Então, tudo que a gente está colocando aqui, a gente está fazendo. Porque a gente está rejuvenescendo com você aí que está olhando pra gente. Então, a nossa cutis, esses nossos cabelinhos brancos, vocês vão acompanhar aqui no Bora Rejuvenescer Brother, não sei como é que a gente vai chamar isso. Só uma coisa, né? Só complementando isso que você está falando. A nossa proposta aqui no Bora Rejuvenescer é criar, desde já, um plano de vida que a gente mesmo coloca em prática com a gente, porque a gente quer viver bem, e todas as ferramentas que a gente encontra que possam facilitar a sua vida, a gente vai compartilhar ao longo dessa estrada aí. Como a Amanda falou, a gente já falou isso em outras lives, o Bora Rejuvenescer é um projeto de vida para a gente, né? Então, hoje a gente está aqui, né, com essa carinha aqui de 40 e poucos, mas vocês verão a gente ainda por muitos e muitos anos, porque a gente vai trazer cada vez mais aquilo que a gente aplica, faz para a nossa vida também, e a gente quer muito convidar todos vocês para vocês poderem também buscar um estilo de vida bacana, saudável e equilibrado mentalmente, fisicamente e espiritualmente. É isso que a gente busca para a gente e é isso que faz a gente querer compartilhar com vocês. O Mário Bros invadiu aqui a live, né? No meu telefone tocou. Vocês já perceberam como eu sou cringe e o toque do meu telefone é o Mário Bros. A música do videogame. Não dá nem pra ouvir, não. Dá pra ouvir, não. De me ligar, tocou alto aqui pra mim. Enfim, é isso. Vai ser o Big Bora Brasil, tá? Que vocês vão ver a gente aqui. Então vamos lá. Faz o Boraflix aí no feed também. Então vamos começar. A gente dividiu as perguntas em 2 assuntos. Semana passada a gente respondeu bastante perguntas. E as perguntas dessa semana, elas se concentraram sobre jejum, basicamente. Jejum intermitente, tudo isso que está sendo falado, tanto na mídia quanto por influencers, por a galera também que trabalha na área da saúde. E nutrientes relacionados à alimentação e longevidade, perguntaram-se também, e sobre intervalo entre as refeições. Então, a live hoje vai concentrar nisso, e como o jejum é um assunto muito extenso, se aprofundar, a gente vai responder o que faltar nos próprios stories, é só vocês acompanharem a gente. Então, vou passar a bola para o Wallace aí agora, para a gente ir trocando. Isso.
Vou fazer o seguinte, vou combinar com vocês. Eu vou fazendo as perguntas, a gente vai trocando uma ideia, a Amanda vai colocar a maior parte dos conhecimentos, porque é da área dela. E enquanto isso, eu vou fazer uma coisa para a gente poder colocar a live, fazendo jus à live de alimentação. Eu tenho aqui perto de mim aquele tradicional pão de queijo de Minas. Para quem sabe quanto é gostoso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas, a Amanda vai responder. Se ela conseguir se concentrar, enquanto isso eu vou fazendo meu lanchinho aqui, porque eu cheguei agora do trabalho e foi o que deu para colocar aqui pertinho de mim. Mas eu prometo que vou me concentrar nas respostas, tá? Isso é sacanagem. Eu vou ficar em jejum vendo você comendo. Tudo bem, vamos lá, tá? Vai ter volta. Você vai colocar em prática o assunto da noite, né? Vai ter volta. Só de olho em você, deixa quieto. Vamos lá, começa aí. Então, olha só, a gente vai falar hoje sobre, mais uma vez, né, a segunda parte da nossa live sobre alimentação e longevidade, respondendo, né, as perguntas que o pessoal mandou para a gente na outra semana. E uma das primeiras perguntas que a gente vai colocar aqui é o seguinte: o que vocês acham do jejum para longevidade? Para longevidade, tá? Não é jejum para dieta, é jejum para longevidade. Tem horário adequado para poder fazer isso? E o jejum intermitente, ele tem alguma influência na saúde e na longevidade? Então, a Amanda deu uma pesquisada bem bacana sobre esse assunto e é bem legal a gente prestar atenção, tá? Jejum intermitente, principalmente, é uma ferramenta que tem sido muito utilizada para dar mais longevidade. Mas fala aí você. Vamos lá. Deixando claro aqui. O que eu vou falar aqui é o que eu li na fonte. Eu fui, pesquisei nos sites de revistas acadêmicas, revistas científicas, peguei o que é mais recente e de referência, artigo de revisão. Então, vou falar aqui, já como uma introdução, que muitas pesquisas vêm sendo realizadas sobre essa questão do jejum, principalmente em animais e também em homens e mulheres humanos, né, que eu tô querendo dizer, porque a gente fala que as pesquisas estão sendo realizadas tanto em camundongos, até moscas, eu achei pesquisas aqui que estão sendo usadas para avaliar jejum, e também em humanos, com a grande questão de pesquisas realizadas em humanos. E isso não só para hoje, para alimentação, como para outras pesquisas também. O nosso desafio, eu falo nosso porque eu também trabalhei na área de saúde pública, o nosso desafio quando a gente lida com o humano é que nós vivemos na vida real. Então, a vida real tem imprevistos, tem o nosso humor, tem tudo que afeta a nossa alimentação. Então, o nosso desafio como pesquisador, quando a gente vai fazer uma pesquisa científica envolvendo seres humanos, principalmente em longo prazo, é que algumas questões que a gente estuda pode ter um confundimento com outros fatores. Então, por exemplo, o jejum, ele emagrece ou a atividade física que eu acabo iniciando porque eu estou convivendo com pessoas que estão fazendo jejum e que estão na academia e emagrecem. O jejum não emagrece ou uma fase que eu passei de mau humor, de doença, de depressão fez com que eu me alimentasse mais e acabasse furando o jejum temporariamente. Então, a pesquisa com os seres humanos, elas têm seu desafio. Feita essa introdução, o que a gente vai trazer aqui é o que já está de mais conclusivo dentro da área. Eu olho aqui para o lado, gente, né, porque a gente sempre fala isso, a gente não está sensualizando, não, a gente está ciensualizando. A gente vai trocando ideia aqui, o computador também está ligado, então eu vou vendo o artigo aqui, conversando com vocês aí, então eu vou olhando aqui para o computador também. Está chamando os universitários aí do lado. Exatamente. Oi, Silvia. Oi, tio Sérgio. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos aí, Paizão e Silvia. Então, aqui eu vou concentrar principalmente num artigo de revisão, que é um tipo de artigo que o grupo de pesquisa que escreveu fez a reunião de vários artigos, uma busca intensa na literatura e fez
basicamente uma revisão, um resumão daquilo tudo ali. Foi publicado na Nature Engine, que é uma revista muito renomada na comunidade científica sobre longevidade, sobre envelhecimento, e é um estudo de 2021, 2022, ou seja, está bem recente. Então, vou trazer o que está bem recente aqui sobre o tema mesmo. O que a gente chama de jejum? A gente tem dois tia Teteia, né? A tia Amanda aqui é professora também, então eu tenho essa tendência de explicar direitinho, porque eu sei que tem muita dúvida. E quando a gente está no consultório, né, Wallace, aí vem aquele monte de coisa que é achado no Google, então vira uma salada. Então, já que a gente tem o nosso arroba aqui, vamos fazer a parada direito. Até porque o arroba é nosso. É isso aí. Oi, Tati, boa noite. Boa noite, Tati. Então, vamos lá. O jejum. Vamos falar sobre restrição. A gente tem uma restrição dietética que a gente chama de restrição de calorias, que é a redução de 20% a 40% de calorias do que você precisa para comer, para se manter bem e para não engordar nem emagrecer. Então, quando a gente faz uma restrição calórica dentro desse tema aqui, a gente está falando aqui de 20% a 40% de calorias a menos do que você precisa para manter o seu peso. E a gente também tem a chamada restrição de proteínas, que é a restrição de um grupo de alimentos que é rico em proteína, que normalmente é carne, ovos e leguminosas. O jejum, que eu vou me referir aqui, é o da restrição de calorias. Não vai ser só de um grupo de alimentos. Então, a restrição de calorias inclui os regimes que a gente faz de uma forma geral, em que a gente reduz, não necessariamente um só grupo alimentar. Eu não estou falando de dieta de carboidrato, que foi o que a gente falou semana passada. Eu estou falando de redução de calorias de uma forma geral, mantendo proteína, gordura e carboidrato. Entendeu? Então, legal. Então, assim, só para diferenciar, existe um tipo de jejum que você tira um tipo específico de alimento, né, ou de ingrediente, e tem o jejum calórico, onde você diminui a quantidade de calorias que você ingere em geral. É isso, né? Então, a gente vai concentrar aqui no jejum, que é da restrição de caloria. Boa noite, amigo. Fernando, entrou aí na área. Boa noite, não. Deixa eu mostrar um negócio pro Fernando. Fernando, olha só, eu tô falando de jejum e o Wallace comendo pão de queijo na live. Ó, troféu, joinha pra ele. Quebrando o jejum. Pra gente poder chamar a audiência, a gente tem que fazer uma contradição, certo? Então, falando de jejum, eu tô aqui quebrando o jejum, comendo um pão de queijo em Minas. Então, tá tudo certo. Bem audiência. Pra você. Ridículo. Igual a gente fala. Cadê minha mãe na live? Oi, Carol. Então, assim, o que se sabe sobre restrição calórica de uma forma geral? Que quando a gente reduz 15% ali, um pouco de calorias, isso já diminui o risco de diabetes, doenças relacionadas ao coração e tem alguns efeitos secundários também relacionados à redução do peso. Só que, quando isso é a longo prazo, isso pode afetar a nossa imunidade e a nossa saúde intestinal. Isso falando de uma restrição calórica geral. Agora, vamos entrar aqui no dialeto do jejum. O que é o jejum que tanto falam? Porque jejum é muita coisa. Se a gente for ler a Bíblia, tem jejum também. Então, o jejum que a gente está falando aqui, o que é esse jejum? Aqui, nesse artigo, ele divide em dois tipos de jejum. O jejum intermitente, que é o que você provavelmente lê com frequência no seu feed aí. E dentro do jejum intermitente, a gente tem 4 tipos de jejum, que eu também não vou falar aqui dos 4 tipos. Eu vou concentrar no que é mais feito e o que tem mais pesquisas, certo? Jejum periódico, que é o jejum que é prolongado e jejum que é feito em casos de doença. Eu não vou falar desse jejum aqui hoje. Se a gente tiver dúvida mais específicas, a gente faz uma outra live só de dúvida, ou vocês também vão ver isso na nossa mentoria, que a gente já está esquematizando. Tudo que a gente fala aqui nas lives, a gente vai falar de uma forma mais aprofundada nos nossos cursos, no livro e na mentoria.
Então, vamos lá. Jejum intermitente. Dentro do jejum intermitente, a gente tem um jejum, que é o que está mais difundido, que é o jejum que se mantém uma dieta chamada padrão, que é 15% da dieta em proteína, 30% da dieta em gordura e a maior parte, 55%, em carboidrato. E é o jejum que há uma ingestão alimentar restrita a 6, 12 horas por dia e é feito um jejum de 12 a 18 horas, um período de alimentação de 6 a 12 horas. O que é isso na prática que tem se feito mais? Você faz um período de jejum depois do jantar e não faz o café da manhã. E já começa com o almoço. Beleza. Isso é o jejum intermitente, nesse padrão, que eu vou me concentrar aqui na live de hoje, que é o jejum mais pregado pelos influencers digitais e também é o que está sendo falado na mídia, de uma forma geral. Esse artigo aqui a gente pode deixar depois da live nos stories, ele é bem completo, ele fala desses outros tipos de jejum que eu estou colocando aqui, mas como eu já fiz o dever de casa aqui para você, rejuvenescente, eu vou trazer tudo mastigadinho, igual o pão de queijo do Wallace, que ele é um sacana, e depois isso vai ter volta. Vamos lá. Inclusive já está mastigadinho, acabou. Vamos lá. Só uma coisa legal, assim, né? Me interrompe se você tiver alguma dúvida, porque eu sei que você curte esse assunto. Gente, eu e o Wallace, a gente conversa nos bastidores, eu sei que é um assunto que interessa a ele. Então, só para complementar mesmo, né? O pessoal tem falado tanto desse tipo de jejum intermitente, porque a gente traz, né, uma herança ancestral, né, de como viviam os nossos antepassados, passando períodos longos buscando alimento. Então, como se o nosso corpo fosse, vamos dizer assim, mais preparado para isso durante muito tempo. E hoje, como a gente tem uma oferta de alimentos o tempo inteiro e a gente passa muito tempo sentado, a ideia é que a gente pudesse voltar a um tipo de hábito, né, alimentar que fosse mais condizente com o que o nosso próprio corpo precisaria. A ideia seria mais ou menos essa. E além disso, como a própria Amanda está colocando aqui, né, não só esse artigo, tem diversos outros artigos falando, cada um deles apontando como é que funciona o jejum intermitente para o nosso corpo em diversos aspectos. Então tem coisas que estão ligadas à longevidade, tem coisas que estão ligadas a doenças, coisas que, enfim, de várias áreas, só que é muito importante a gente sempre falar. Se você tiver em dúvida, procura o acompanhamento de uma profissional ou de um profissional, né? Se você, por acaso, olhar aí uma galera falando e você achar que está meio estranho, não faça, porque ficar muito tempo sem você se alimentar pode gerar outros efeitos que às vezes podem não ser tão legais para você. Então, sempre a gente estimula, tanto em tudo que a gente fala, que você seja autoconsciente, que você pesquise, que você leia antes sobre o assunto e só faça, de preferência, quando tiver acompanhamento de alguém que possa te ajudar nisso também, né? Exatamente. Até porque, às vezes, fazendo um parênteses, pegando um gancho pelo que você está falando, a gente fala muito sobre uma volta ao nosso período ancestral, às nossas bases, só que nossa vida no cotidiano, ela não é assim. Uhum. E a alimentação, muitas vezes, a gente come emoções, eu sempre falo isso. Uhum. Quando a gente come emoções e decide fazer um jejum, a gente tem que estar com as nossas emoções também em dia. Porque se você furar o jejum, você não vai ter o mesmo efeito lá da ancestralidade, não. E os indicadores bioquímicos, o que a gente chama de vias metabólicas, eles são influenciados. Nosso corpo, gente, ele não é uma coisa separada em caixinhas. Ele funciona integrado. Então, quando a gente está no período de estresse, quando a gente está no período emocional também delicado, essas vias metabólicas, elas são afetadas. Então, o jejum, ele também vai ter um efeito nesse sentido. A gente precisa levar em consideração quando a gente está ansioso, a Silvia colocou aqui,
A Carol botou que pode piorar condições como gastrite, por exemplo. Tem que ver se é para a pessoa mesmo. O Fernando está colocando que a melhor refeição do dia é o café da manhã. Gente, eu tô adorando o jejum adolescente, sabe por quê? Porque eles estão entendendo que a parada é autoconhecimento, galera. Se você tem gastrite, se você é ansioso, se você gosta do café da manhã, ouve essa live aqui para você tirar a sua conclusão. Maioridade emocional, ela é necessária para tomar esse tipo de decisão. Senão a mídia vai decidir por você. O corpo maneiro de fulano de tal vai decidir por você. E o seu corpinho, a sua mente, sua realidade é sua. Ninguém paga seus boletos e lava sua roupa íntima, é só você. Então, quer dizer, tem gente que lava. Mas, né? Isso é uma expressão. Pode rir. Pode rir. Tem até um momento desse. Vai, continue, vai. Voltando ao jejum. No jejum, dentre esses benefícios aí, de uma forma geral, o que já está sacramentado? Por que o jejum começou a ser estudado na questão da longevidade? Já respondendo uma das perguntas, né? As vias do corpo, que ele chama de vias metabólicas, vias de sinalização celular, que são relacionadas ao processo de envelhecimento, elas são afetadas no processo de jejum. Então, quando começou a se observar que as mesmas vias, eu não vou trazer um monte de nomes aqui, de proteína quinase, enfim, só citando alguns palavrões aqui, hormônio do crescimento, insulina e vários outros hormônios que são relacionados ao processo de envelhecimento celular, eles são modificados também no processo de jejum, de forma benéfica e também a longo prazo de forma secundária. Então, o que eles observaram? Que o hormônio de crescimento, que tem a ver também com sono, com a regeneração muscular, ele é afetado pelo processo de jejum. A insulina, a própria regulação celular que afeta questão de oxidação e tal, essas vias, elas são modificadas pelo processo de jejum. Olá! Um casal invadiu aqui, meu pai e minha mãe. Boa noite. Eles não vão querer aparecer aqui, mas estão aqui, estão ouvindo, estão dando boa noite para você. Esse é meu pai, gente. Bem boa noite para ele. Vai. Essa é minha mãe, sou eu amanhã, gente. Não parece? Beijo. Vamos com Deus, gente. Desculpa aí. A vida como ela é. Sem problemas. Vamos com Deus. Liga na live, mãe. Beijo. É isso aí, gente. A vida como ela é assim. As lives são invadidas. Semana passada foi pro filho, essa semana pelos pais. Não, que ótimo. Pareceu tua mãe do teu lado aí. Deu pra todo mundo ver como é que você fica amanhã. E de cabelo branco. Ela tá muito gata, assim. Então, vamos lá. Dentro desse jejum, qual é a grande questão do jejum? Das pesquisas sobre jejum. Primeiro, a maioria das pesquisas são feitas com animais, ratos, moscas, até vermes. Eles colocaram em condições laboratoriais, clínicas que são controladas. A Carol que está aqui, ela vai entender perfeitamente. Eu falei isso no início da live, antes dela entrar, e ela está aí agora, ela pode até escrever algo sobre isso. Pesquisar seres humanos a longo prazo é um grande desafio, porque existe a vida da pessoa e as variáveis de confusão dentro de uma pesquisa, que são aquelas que confundem nossos resultados. A gente não sabe se é o jejum que emagreceu ou se é a intensificação da atividade física, porque a pessoa começou a perder peso e uma coisa foi puxando a outra. Então, isso é uma coisa que até o próprio artigo aqui colocou. E o que se defende? O que eles defendem? Que o jejum, essa é a grande questão, além de interferir na sinalização celular relacionada ao envelhecimento, o jejum intermitente ou periódico, né, que é aquele outro que eu falei, ele
por lesionar células. Porque quando você está num período de jejum, gente, você emagrece. Isso daí é um fato. Se você fizer um jejum, se você ficar alguns dias sem comer, se você pegar uma gripe e ficar sem se alimentar porque está sem apetite, você vai perder peso. Isso promove uma morte celular. Essa morte celular também acontece nas células que estão envelhecendo. E isso foi um achado, uma observação, um resultado das pesquisas que avaliaram os resultados de jejum. Qual é a grande questão do jejum? Não é só o jejum em si. Aí que está o pulo do gato, Wallace, que precisa realmente de ajuda profissional para poder fazer o jejum. É o processo de realimentação. Pós-alimentação. Por quê? Quando a gente tem a eliminação dessas células danificadas e dos componentes intracelulares danificados, por conta desse estresse gerado pelo jejum, a gente precisa ter a regeneração celular. A regeneração, ela vem nesse período pós-alimentação. E isso, quando a gente fala de longevidade, é muito importante, porque a gente precisa preservar a massa muscular, porque músculo é ouro. Exatamente. Então, quando você faz o jejum e avalia, faz lá o exame de sangue e avalia os marcadores bioquímicos, você observa melhora. Mas isso tem um período, isso depende da modalidade do jejum e isso depende do processo de realimentação. Sem esses 3 fatores, o seu jejum pode ser muito improdutivo. E como resultado observável que você pode ter é só a perda de peso, que nem sempre vai ser sustentável. Entende? Que a questão não é só emagrecer e engordar, aqui a gente está falando sobre longevidade. Queria só colocar uma coisa assim, vou falar, se eu tiver equivocado, você me corrige. Tá. Resumidamente, né? Resumidamente, o que é esse jejum intermitente, né? Que a gente está falando aqui, essa forma de melhorar alguns aspectos do organismo, mas tendo que tomar cuidado e também ser acompanhado, né? A gente tem algumas células no corpo que são doentes, outras estão inflamadas, são células que estão ali que podem acabar se reproduzindo e deixar a gente mais doente, vamos botar assim, né? Então, beleza. Quando você entra no processo de jejum, as células, para buscarem uma fonte de energia, elas não encontram mais a glicose, que é o carboidrato que você está comendo, enfim, que é o que você colocou para dentro como uma fonte de energia. Isso. Quando ela não consegue encontrar essa fonte de energia, vai passando um tempo maior, em vez de fazer a queima da glicose para tirar a energia, ela começa a fazer a cetose, que é começar a pegar uma célula que já está morrendo, uma célula inflamada. Todo nutricionês, eu falo juridiquês e você fala nutricionês. Continue, tô gostando. Então começa a acontecer a cetose, que é o quê? Que é quando a célula busca uma fonte de energia, como ela não encontra a glicose, o carboidrato, a proteína, ela vai buscar uma célula saudável, vai acabar tirando a energia de uma célula que já está inflamada, está doente. Isso faz o quê? Com que a maior parte das células do seu corpo sejam células mais saudáveis. Então, um processo natural que acontece dentro de você, de uma seleção natural, vamos colocar assim, né, entre as células, para poder gerar energia para você. Se você não está comendo nada, não está colocando nada para dentro do organismo para ele tirar energia, ele vai procurar dentro do próprio organismo uma forma de pegar essa energia. E aí o que a Amanda está colocando é o seguinte, o processo acontece dentro da gente dessa forma, porque a gente está muito tempo sem comer. Só que depois, quando você vai fazer a reintrodução alimentar, é uma fase super importante, porque se você passou um tempo e o teu organismo, vamos botar assim, fez aquela faxina para poder gerar energia, eliminando células doentes, inflamadas, enfim, né, já que poderiam estar se reproduzindo e gerando outros tipos de doença. Se você, depois disso, vai colocar um quarteirão para dentro, um Big Mac gorduroso, me diz, vai adiantar alguma coisa? Então, é preciso saber o que reintroduzir como alimentação, não é isso? Para você continuar mantendo o seu organismo saudável, porque aquilo que ele conseguiu pegar de energia, ele vai tentar manter, só que quando entrar novamente o alimento, a tendência é que ele continue buscando ser um organismo saudável.
Então, a tua ideia fazendo, né, o jejum é voltar a não produzir células doentes de novo. Isso depende da tua alimentação. Tá Falei certinho. certinho? Ó, muito bem. Falou certíssimo, certíssimo. E Então, uma situação no meio disso tudo, parabéns, gostei, estrelinha. eu também dou umas pesquisadas de vez em quando. Eu sei, você estuda. Uma questão no meio disso tudo é que quando a gente faz o jejum também, a gente tem que lembrar. Aí a Carol, ela primeiro botou ali do que eu falei, né? Ainda mais estudos experimentais que interferem na rotina do peso. E que gracinha, gente! Ah, para, gente, para! Para! Muito chique. Não, é fofo. A gente fica orgulhoso de você e do Fernando, isso aí. Então, o que que acontece no meio disso tudo? Quando a gente faz o jejum, a gente tem que lembrar, gente, a fase da vida que a gente está. Porque existe uma quantidade também de calorias, de proteína, de carboidrato, de lipídios que você precisa se alimentar, além dos outros nutrientes, micronutrientes que a gente chama, para você atingir o seu objetivo. Quando a gente faz o jejum por fazer, é igual quem decide ser vegetariano sem fazer um planejamento dietético, pode ter anemia. Então, precisa realmente se organizar e fazer com um cuidado profissional. Eu falo do jejum intermitente para ter os benefícios a longo prazo também. No jejum intermitente não é fazer hoje o jejum e amanhã voltar e achar que vai acontecer tudo isso aqui, não. Entende? Oi, mãe, você apareceu aqui, agora apareceu aí. Então, dentro disso tudo, a gente precisa ter esse apoio profissional, porque a gente precisa saber quanto tempo a gente tem que fazer de jejum, a gente diz de longo prazo, e como é essa reintrodução, para a gente não ter um déficit de calorias que vai afetar nossa imunidade, nossa força, interromper ganho de massa. Então, o que precisa de atenção? Dentro disso tudo que a gente falou, resumindo, falamos dos benefícios do jejum para longevidade, por que é estudado isso. Então, são os benefícios relacionados a morte celular de células que já não estão bacanas, né? E o processo de regeneração, que é muito importante. A gente falou só do jejum intermitente, na modalidade de 12 a 18 horas sem se alimentar. Esse alimentando de 6, no período de 6 a... Gente, agora vai... O período geralmente mais utilizado no jejum intermitente é 16 por 8. 16 por 8, isso aí. É desse jejum que a gente está falando. Agora, o que é necessário atenção? Aqui é o que eu estou colocando como nutricionista, baseado em tudo que eu li. Qual fase da vida que você está? Isso é a primeira coisa. Se você está gestante, em hipótese alguma, você deve fazer jejum. Com certeza. Se você está passando por um processo de recuperação de doença, se você está com alguma doença, por exemplo, como se você tem uma condição crônica como diabetes, você não deve fazer. Só se for controlado, por conta da insulina e da glicemia. Então, se for um idoso que já tem fraqueza muscular e fica com pressão baixa com frequência, também não deve. Então, a primeira coisa, criança, então nem se fala, né, gente? Qual fase da vida você está? Segundo, qual o objetivo que você tem? Por que você quer fazer jejum? Será que o jejum funciona para você? Terceiro, você gosta de café da manhã? Café da manhã é a refeição que eu tenho mais prazer de fazer. O Fernando também. E aí, será que precisa? Dentro disso, eu já vou fazer um parêntese de observação. O jejum mais comum é interrompendo o café da manhã. Mas os autores colocaram que precisa ser estudado se o jejum interrompendo o jantar e não o café da manhã tem tantos benefícios quanto. Muitas vezes se faz o café da manhã porque pro cotidiano talvez seja mais fácil a gente já acordar e ficar sem comer e pular pro almoço do que resistir a não jantar à noite, tipo vendo o Wallace comendo pão de queijo no meio da live.
Então, tem mais estímulos. Mas em relação aos benefícios do jejum, será que é a mesma coisa? E isso é uma dúvida. Não está respondida essa pergunta. Então, tem que ver o que funciona para você. Só para dar um... Segundo, fala. Não, fala. Não, termina o teu raciocínio que depois eu quero dar um exemplo legal. Já ia entrar em outro raciocínio. Pode falar aí dentro desse raciocínio. Só falar o quanto que é importante, né? Isso, exatamente isso que você falou agora, né? Cada fase da vida e o que você quer com o jejum. Estou me lembrando aqui de uma vez, muitos anos atrás, a Amanda vai lembrar disso. Eu falei para ela assim, pô, Amanda, tô fazendo um monte de coisa aí, tô nadando, tô correndo e tal, mas não consigo perder aquela pochetezinha que tem aqui embaixo, né? Pô, a pochete não sai. Aí a Amanda falou para mim assim, tá bom, fala para mim como é que é a tua rotina de alimentação. Aí eu falei, não, beleza, eu acordo de manhã e geralmente de manhã eu tinha muita dificuldade de comer alguma coisa. Parecia que estava fechado, né? Eu acho que muita gente deve se identificar com isso também, porque eu já vi outras pessoas também que falaram isso. Acorda de manhã e não consegue comer muito de manhã, não consegue às vezes nem comer. Então, eu de manhã, eu não tomava café. Simplesmente eu não tomava café. Isso há muito tempo atrás. E a minha primeira refeição era justamente o almoço. E aí depois me alimentava ao longo do dia, à noite e tal, não sei o quê. Aí a Amanda falou assim, então, já achamos o problema. Você tá com a pochete porque você não come de manhã. Aí eu... Mas como assim? Mas como assim? Eu tô com pochete que eu não como de manhã. Ela, sim, você passa tanto tempo sem comer que naturalmente o organismo, sabendo que você não vai colocar o alimento para dentro, ele arruma uma forma de guardar. E onde que guarda o alimento? Onde que guarda, né? A gordurinha que ele pode precisar utilizar de novo. É justamente aqui embaixo. Então, olha só. Acrescentando uma refeição era uma forma mais correta de eu perder a barriga. Estou falando isso por quê? Porque às vezes muita gente se aventura nesses jejuns e dietas. A minha questão aqui é essa aí. Achando que deixar de comer ou fechar a boca para qualquer coisa e durante muito tempo é a solução para poder perder. E muitas vezes o teu organismo, já acostumado com outro tipo de alimentação, ele vai fazer um esforço para guardar essa energia do alimento que você não está consumindo. Então é bom você, primeiro, se instruir, ir numa pessoa que saiba te orientar, saiba qual é a tua fase de vida atual, para poder fazer isso que ela conversou com a gente aqui agora, né? Saber qual é a fase da vida que você está, qual é o teu objetivo, para você não fazer besteira sozinho, né? Exatamente. E a tua barriguinha diminuiu depois disso? Tá vendo? É isso aí. Às vezes, gente, a gente precisa. Foi bom você lembrar disso. O corpo, ele é muito sábio, ele sempre vai querer segurar. Então, quando a gente for fazer um jejum, a gente tem que saber enganar o corpinho, porque senão ele que dá um baile na gente. E o profissional, ele realmente ele vai ajudar você a fazer você chegar no resultado mais rápido. Ó, o tio César colocou café da manhã, não. Eu acho que esse não é de não perder, porque ele curte o café da manhã dele. Ele não fica sem. Não fica sem. E o Fernando colocou aqui que ele não janta mais. Ele chega da academia e natação, faz um lanche bem reforçado por volta das 18 e 19 e melhorou do refluxo. E aqui é a realidade dele. Ele melhorou porque ele não está expandindo mais o estômago dele no horário próximo a dormir, que vai ficar deitado e a tendência é do suco gástrico retornar se ele tiver em atividade. A Carol colocou uma coisa, para quem tem gastrite, gente, o jejum não é legal, porque você fica muito tempo com o estômago vazio. Então, dependendo da sua condição, não é legal. O que já se sabe também? Que a fase de realimentação e pós-alimentação e o processo regenerativo, eles são fundamentais para o sucesso do jejum intermitente, ter esses benefícios que estamos colocando. Agora, há de se ter um cuidado com a restrição crônica, porque pode ter como efeito reverso o acúmulo de gordura, como aconteceu com o Alice. Ele não estava fazendo com esse objetivo, mas acabou tendo uma redução, um acúmulo de gordura, como uma proposta de
ter energia para o momento que precisasse. O corpo dele fez isso intuitivamente. E também por conta da imunidade. Outra coisa que a gente tem que considerar, gente, humor, dieta, plano alimentar, não é só você querer engordar, emagrecer, ficar com a cara mais jovem. Não. A gente precisa ter humor. A gente precisa se sentir bem, precisa se sentir feliz. Boa noite, maravilhosa. Seja bem-vinda. Estamos falando de jejum aqui. E a maioria das pesquisas, elas foram feitas em ratinhos e moscas, como eu coloquei, né? É um ambiente controlado, é diferente de pesquisas feitas que, por exemplo, a Lala, que entrou agora, a Carol, eu estamos habituadas a fazer, que é com seres humanos. Então, assim, a gente observa esses benefícios para a longevidade, mas depende dessa fase de realimentação por conta da regeneração. Agora, o que mais foi observado em humano? Perda de peso, isso é óbvio, já expliquei aqui, e os benefícios naqueles marcadores a longo prazo, dependendo do método do jejum. E a gente concentrou aqui hoje em falar do jejum intermitente, com esse intervalo de 12/8, que é 12 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Agora, o que... 16/8. Gente, 24 horas, é verdade. Obrigada. Por isso que é bom ter um parceiro na live, gente. Imagina eu sozinha. Isso ia ficar gravado. A maioria das pessoas acaba utilizando o formato de 16/8. Tem outros também, mas é o mais usado. É porque aqui eles falam de 12 a 16 horas de jejum. Eles também colocam de 12. Que é esse período principalmente noturno, mais das 4 horas da parte da manhã. O que eles observaram em humanos? Redução do peso, melhora do sono, melhora do desempenho cardíaco e melhora da pressão arterial de uma forma geral e redução do acúmulo de lipídios relacionados à aterosclerose. E também melhora na questão do diabetes em relação à resistência à insulina. É outro tipo de diabetes, não é aquele tipo 1, que você não pode nem pensar em fazer jejum nesse caso. Agora, o que eles observaram é que não dá para se ter certeza ainda dos efeitos colaterais a longo prazo. Porque você fazer jejum a longo prazo, é difícil você ter a manutenção desse jejum. E o que já se foi observado também é que nas pesquisas que se conseguiu fazer a longo prazo, eles observaram que houve um aumento do risco de cálculo biliar, principalmente mulheres que faziam jejum rotineiro, uma restrição de 14 horas por dia. Agora, sempre vou ressaltar, estudo com seres humanos é mais difícil a longo prazo de ter um resultado em que você tenha certeza e que se possa afirmar. Então, uma pesquisa ela não vai responder todas essas dúvidas. E assim, a gente precisa entender se é o corte do café da manhã após o período noturno e do sono que traz os benefícios, ou se é o jejum em si, e que se fizesse jejum, por exemplo, cortando o jantar, teria o mesmo benefício. Essa pergunta... Está voltando? Voltou? Voltou. Essa pergunta não foi respondida. Então, de jejum é isso. Ele promove, resumidamente, bem feito, assessorado por um profissional e atentando-se para o período de realimentação e fazendo por um prazo específico, ele pode ter benefício sim para a longevidade, mas dentro dessas condições que eu coloquei aqui hoje na live. Então, tudo tende ao equilíbrio. O homem das cavernas, ele comia pouco e vivia pouco. Hoje a gente come muito e vive muito, então vamos achar o equilíbrio aí. Não é jejum por longo prazo, tem que saber o período mais adequado para você, tem que saber buscar achar justamente essa equalização daquilo que você precisa e aquilo que vai fazer bem para você. Uma pessoa fazendo jejum com, sei lá, 20, 30 anos é diferente de alguém fazendo jejum com 60, 70.
A gente tem outras questões, né, metabólicas, por exemplo, que influenciam também nisso, então procure sempre o profissional. Posso pular para a próxima? Eu acho que a gente consegue fechar nessa sobre intervalo, né? Que são 10 para as 9. A gente pode pular essa 3 aí. Então vamos para qual? Para 4? Não, para 3. Para 3 mesmo. Que aí vai casar com a do jejum. Então, vamos embora. Então, outra pergunta que veio foi o seguinte, ó. Fala um pouco sobre os intervalos entre as alimentações, qual é o período ideal e quais os alimentos usar entre as refeições grandes, por exemplo, entre o almoço e a janta, ou entre o café da manhã e o almoço. Então, aqui a gente está falando de intervalos entre alimentações, né? O que é melhor fazer e, eventualmente, os belisquetes ou não entre essas refeições grandes. Isso. Dá um beijinho aí na Carol, minha prima, mulher do meu primo, maravilhosa. Muito bacana essa pergunta. É uma pergunta que, assim, quando a gente trabalha em consultório, sempre tem essa dúvida. Porque, por muito tempo na nutrição, se convencionou que a gente deveria se alimentar de 3 em 3 horas. Depois veio o boom do jejum. Então, eu vou falar aqui a minha posição da nutricionista Amanda, o que eu acho, baseado no que eu leio e na minha experiência também. Tem pessoas que ficam bem fazendo um jejum controlado dentro dessas condições que a gente falou das perguntas anteriores. Tem pessoas que ficam bem se alimentando de 3 em 3 horas. Eu sou uma dessas pessoas. E tem pessoas que ficam bem fazendo café da manhã, almoço e jantar. Minha irmã é uma dessas pessoas. Ela não precisa fazer o lanche. Respondendo essa pergunta, por que 3 em 3 horas é um número cabalístico? Não. Dentro de uma refeição que é composta de forma equilibrada de carboidrato, proteína e lipídio, que é a gordura, o processo de digestão, absorção do intestino e virar energia celular, ele demora em torno de 3 horas. Então, depois de 3 horas, dentro de uma alimentação equilibrada, muitas vezes o corpo naturalmente sente uma necessidade de se alimentar. E precisa de um pequeno lanche. E também tem a convenção social, que é comum, quando você está trabalhando, no meio da manhã, chegar algum cidadão com pão de queijo para comer como um pouquinho da tarde. Se for de Minas, não tem problema. Tá bom. Não é borracha, não. Não é mesmo. Maravilhoso mesmo. Então, dentre o café da manhã e o almoço e jantar, principalmente se a gente está trabalhando, a gente sente fome e muitas vezes vontade de comer. E a questão é, assim como a água, quando a gente se alimenta em intervalos regulares, é natural que a gente sinta fome naquele horário, certo? Uhum. E quando a gente também fica em jejum, é natural que a gente não sinta fome ou não sinta sede. Então, tudo depende do costume do seu corpo. Aí é que eu vou trazer a mesma questão anterior e de todas as lives. Se autoconheça. Porque o que eu não acho bacana? Ficar longos períodos em jejum sem um controle, sem um objetivo de fazer um jejum intermitente controlado, com regeneração celular, com a fase de realimentação. Fazer jejum por fazer, tipo, esqueci de comer. Gente, isso não é saudável para ninguém. Você vai trabalhar, você não se organiza, você não leva nada para comer, sente fome, come o que tem, come o lanchinho do coleguinha, come o que está ali na cantina, porque é o que tem. Isso não é legal. Isso não é legal. Se obrigar a comer não tendo fome, também não é legal. Se você está numa condição saudável. Agora, se você está passando, por exemplo, por um processo de depressão e está perdendo peso, isso aconteceu comigo, perdi 11 quilos nesse processo, quando eu tive uma primeira fase da depressão, vamos dizer assim, eu não queria comer. Isso não era legal. Eu precisava comer no intervalo. Eu precisei de uma fase de realimentação para poder ganhar peso novamente. Então, a gente precisa saber em que fase que a gente está. Então, fale. Não, porque eu só lembrei aqui de 2 historinhas, assim, só para vou te interromper, mas eu acho que é legal colocar nesse momento, né? É tão importante esse negócio da fase da vida
que eu tô me lembrando aqui na época que eu estava só estudando. Quando eu estava só estudando, meu pai tá na live, ele tá de prova. Eu batia prato de pedreiro, eu comia pra caramba, e mesmo assim me mantinha magro, porque o gasto de energia era absurdo para mim. Eu estudava, Se pois é, subestima. eu troquei a jornada de trabalho de 8 horas trabalhando em algum lugar por 8 horas estudando. Então, É. tinha um consumo tão grande de energia mental que isso me fazia ficar com muito mais fome do que, por exemplo, eu faço hoje. Então, olha só como é que a fase da vida influencia. E um outro exemplo também é o seguinte: tem gente que fala assim, tem que comer de 3 em 3 horas. Só que assim, não seja ignorante. Não, o sujeito vai fazer o seguinte, ele para na padaria de manhã e me come um joelho, certo? De manhã, aí 3 horas depois ele fala assim, agora eu tenho que comer. Passou 3 horas, ele come uma feijoada no almoço. Disso. E É, depois de 3 horas de ter comido a feijoada, ele quer comer uma coxinha, é verdade. entendeu? E de noite vai finalizar com metade de uma pizza. Então, assim, não seja ignorante. A Amanda comentou bem, colocou bem o termo. Depois de uma alimentação equilibrada e saudável, você procurar uma alimentação 3 horas depois é o tempo que teu organismo já se É, refez, já absorveu os nutrientes, já gerou aquela energia que você precisa. Agora, me diz qual é a energia que você vai ter comendo uma pataca de joelho de manhã e achando que depois de uma feijoada você tem que comer 3 horas depois de novo. Então, calma aí, né, gente? A gente tem que colocar o pingo no i, né? A gente está falando aqui de alimentação saudável, não é comer por comer, né? cara, Então, só para colocar essas duas diferenças, né? É, em períodos onde a tua fase da vida exige um gasto calórico muito grande, às vezes a pessoa treina muito forte também para algum tipo de atividade física. exato. É um atleta, tem uma alimentação totalmente diferente. A Amanda trabalhou com atletas numa fase inicial dela, também na faculdade, e o gasto calórico é totalmente diferente de uma pessoa Com comum. E a gente vai ver também casos, como eu falei aqui, né, de pessoas que ficam naquela assim, tem que comer de 3 em 3 horas, mas não cuidam do que comem. Então, certeza. come por comer. Então, gente, mais uma vez, se você quiser fazer o negócio direitinho, procura um profissional, procura uma pessoa para te acompanhar, porque, assim, eu já comentei isso em outras lives, a minha visão sobre alimentação. A alimentação, para mim, é fonte de energia. Então, pô, eu acordo de manhã, vou ficar 2/3 do meu dia ativo para poder trabalhar, fazer minhas coisas, pensar bem, fazer boas escolhas, me deslocar para fazer atividades. Eu quero ter energia. Eu quero ter energia para poder fazer tudo isso e depois poder descansar e recuperar energia com o sono também. Então, para poder ter energia, eu tenho que me alimentar bem. A importância da alimentação é essa. O jejum tem alguns benefícios? Lógico que tem. A gente já viu aí, tem uma robusta, né, uma vasta literatura científica falando sobre os efeitos dele em diversos aspectos. Mas a gente precisa sempre estar sendo acompanhado por alguém que saiba do assunto. Não vai pegar blogueirinho da internet, entendeu? E seguir receita da lua, receita do chá de não sei o que lá, e você pode causar um desastre aí, né, para você. Então, toma cuidado, tá? Com certeza. A Lala que colocou. Eu gosto de pensar se o que eu tô comendo tá botando saúde para dentro. É isso aí, gente. Exatamente. O que você está comendo? E você está comendo emoção também? Vamos pensar nisso. Wallace, só um parênteses aqui. Você falou de joelho no café da manhã. Sabe o que eu lembrei? Do joelho do Gossone, da cantina, da ponte. Não só o meu Gente, depoimento, olha só, isso conhece mas o desde os 15 Fernando, anos, tá? o Fernando vai deixar o depoimento dele aí já já sobre isso também. Ó, a Lala botou, mas às vezes eu como por prazer apenas. Gente, mas a vida é isso, o equilíbrio é ter prazer também. Agora não pode ter 70% de prazer e 30% de saúde. A gente tem que saber equalizar. Então, sabendo equalizar, sabendo organizar a alimentação, tudo dá certo. Se equalizar Tudo. direitinho, todo mundo come bem e vive melhor. Exatamente. E o que se sabe sobre esses intervalos, para quem fez a pergunta? Longos períodos frequentes e sem regras no jejum. O que você vai ter? Perda de massa muscular e gordura junto. A pizza também. É verdade. O Fernando colocou aqui.
Gente, a gente estudou tudo na mesma escola, então, assim, a gente gostava de um joelho e de uma pizza da cantina dessa escola. Então, estamos abrindo o nosso coração aqui, rejuvenescendo. O cheiro ia longe. Pois é. E qual é a outra questão? Longos períodos sem se alimentar, para você que está trabalhando ou estudando, dá sonolência e irritação. A gente costuma ficar mal-humorado, costuma ficar sonolento, então a tua produtividade pode cair quando a gente fala de trabalho. Então foi bacana quem fez essa pergunta aqui sobre os intervalos, porque realmente a gente precisa pensar no que comer para poder dar essa saúde para dentro e essa sensação de energia. E o que também tem como efeito adverso ficar longos períodos sem comer, sem esse contexto do jejum que a gente falou da pergunta anterior. Exagero na refeição seguinte, chegar em casa e querer comer o que não é saudável ou comer numa quantidade que não é adequada. Então, o que funciona para você depende do seu autoconhecimento e sempre busque ajuda profissional. E dentro da segunda parte da pergunta, o que comer entre as refeições? O que eu sugiro nesses pequenos lanches? Uma pequena quantidade de um alimento rico em proteína e fibra. E num desses pequenos lanches, algum alimento rico também em gordura saudável. O que seria, Amanda? Pode ser o ovo com algum biscoito rico em fibra, que é um lanche que dá para poder levar. Eventualmente, uma barra de proteína também, não é para comer todo dia. Para quem toma suplementação whey protein, pode levar também um scoopzinho de whey com alguma fruta. Ou, como a Carol botou um dia no nosso bate-papo aí, né? Um iogurte de frutas, com fruta também, levar para o trabalho. E um punhado de algumas castanhas também, para poder se alimentar bem. Avelã, ou alguma gordura boa para o coração, como a gente fala, né? E para o cérebro, nozes. E isso vai te dar uma certa saciedade para poder, também vai levantar a tua energia até a próxima refeição. Eu acho que com essas 3 perguntas, o Fernando colocou iogurte grego, eu adoro também, com castanha, porque ele é mais grosso também, então ele dá uma sensação de saciedade maior. O whey com leite. Gente, eu tô adorando esse povo, olha só. Tá tudo aprendendo com a gente, Carol. Tô adorando. E tem uma sugestão pra galera. Nozes é bom pro seu cérebro. Então escuta a gente falar, tá? Ou um bolinho proteico também, feito de micro-ondas, é muito bom. E facinho. Sim. Hoje provei desse aí, muito bom. Não é? Muito bom. Para o pessoal ver, né? A gente está chegando no final da live aqui, né? Como é que é importante a gente cuidar da alimentação. A alimentação é a nossa fonte de energia, como a própria Lala colocou aí, né? É uma fonte de energia para a gente. A gente come porque a gente está colocando saúde para dentro, a gente quer viver legal, a gente quer poder estar com a parte cognitiva atenta, a gente quer pensar bem, a gente não quer ficar sonolento, modorrento, né? Aquela coisa caída. Pô, cara, começou uma live falando digníssimo e eu tô falando modorrento aqui. Mas tudo bem. Tá bem estranho. Só parênteses, uma outra ideia boa aqui, ó, damasco seco. Sim. Ótimo também. Isso Verdade. aí. Verdade. E a gente está vendo o quanto que é importante a gente cuidar da alimentação, porque o que a gente coloca para dentro é o que o corpo vai processar e vai transformar em energia para o dia da gente. Então, para você se sentir com energia e leve, pelo menos são as 2 coisas que eu mais priorizo na minha alimentação, me sentir leve e me sentir com energia. É muito bom saber escolher o que você vai comer, ou se você for preferir fazer o jejum também como uma forma de colocar a saúde em algum intervalo da tua vida, que você possa buscar saber como fazer, pedindo a ajuda de alguém que possa te orientar para isso e ver qual é a fase que você está. Como eu já até coloquei aqui, né? Eu já tive uma fase de trocar trabalho por estudo. E era uma outra realidade para mim. Eu tinha um consumo excessivo de energia mental e isso me dava muita fome. Então eu tinha que saber o que comer. E hoje em dia, passando o dia inteiro sentado,
eu já tenho que olhar para outro tipo de alimentação que eu vá ter para eu não fazer o quê? O efeito reverso de comer muito e poder engordar demais. Então Exatamente. é bom a gente E olhar a para essa idade também, né? A gente já botou em outras lives que o nosso metabolismo muda com a idade. É. Agora, olha a sabedoria da pessoa. Lá colocou. E o alimento é remédio também. Hoje eu estava com piriri, aí comi orégano porque ele é bom para o estômago. Tomei chá de gengibre. Ah, é bom para gases, orégano. Ótimo, ótimo. Então, Inteligência ele ajuda alimentar, a a gente gente. vê por aqui. Ai, que bom. Ah, o Fernando botou live ótimo. Obrigada. Valeu, Obrigada, foi amigos. ótimo. Obrigada, Rejubilescente, que está aí com a gente, por estar aqui trazendo essas dúvidas que faz com que a gente também possa informar outras pessoas. É muito importante, realmente. Eu amo essa parte da alimentação, né? Não é à toa que a pessoa é Ele nutricionista. manda muito bem, ele manda muito bem. O restante das perguntas a gente vai fazer como? Vamos colocar a resposta através de stories, caixinha? O que você Isso. acha que a gente pode fazer? Vamos sim. Eu até respondo mesmo. Eu posso responder falando depois aqui. Show de Tranquilo. bola, faz isso. Então, semana que vem a gente vai falar sobre movimento, não é isso? Movimento. Exatamente. Terceiro Eu acho que vai assunto ser mais muito legal. votado. Depois a gente abre a caixinha de novo. A Isso gente aí. tem 8 elementos e temos uma vida inteira pela frente para falar de cada um deles. Tem tanta coisa interessante para conversar. Então, assim, vem com a gente que a gente está montando um plano de vida para viver 100 anos. Isso aí. Sem fralda, com autonomia, com inteligência, com energia. E pegando E amor que fazendo amor sendo feliz. é isso aí. Já vai botar a musiquinha. Amanda, Pêssego da Silvia. Beijo. valeu. Pessoal que está assistindo a gente aí, obrigado pelo tempo de vocês. A gente em breve coloca a live lá no feed para ficar disponível também, tá bom? Obrigado. Obrigada. Quem puder, dá uma olhadinha no nosso conteúdo, compartilha nosso conteúdo também com outras pessoas, que para a gente é importante. Um beijo para todos. Evidência científica e envelhecimento na nossa live. A gente vai fazer uma live aqui com a Lala em breve, tá? Isso aí. Valeu. Beijo. Beijos. Tchau, gente.